O problema é o seguinte: uma placa de 120 centímetros, está aqui a placa, de largura, então o lado maior tem 120 centímetros, está suspensa por uma haste de 200 centímetros, então aqui está a haste de comprimento. Um cabo de massa desprezível, então um cabo de massa desprezível significa que a tensão é a mesma em todos os pontos da corda, então a tensão não varia, ok? Então a força-peso no cabo é desprezível, então a tensão é a mesma ao longo de todo o cabo. Sustenta a extremidade da haste, né, dessa haste aqui, como mostrado na figura. Qual é o máximo valor de massa que a placa pode ter se a tensão máxima que o cabo suporta sem se romper é de 300 newtons? Então veja que isso aqui é basicamente a tal da engenharia de equilíbrio, né, de pontes, estruturas, né? Então é onde vocês começam a estudar a tal da mecânica dos sólidos, analisar esses problemas de equilíbrio, somatório das forças e somatório dos torques tem que ser igual a zero. Eu tenho que analisar nessa figura quais são as forças que atuam sobre a viga, né? Eu quero saber qual é o valor máximo da massa que eu posso colocar. Mas eu tenho que analisar a viga, porque é a viga que dá sustentação à placa. Então aqui está a viga, né? E as forças que atuam sobre a viga. Observe que sobre a viga há as seguintes forças. Vai ter uma força de tensão aqui, tá? Que é a força que o cabo exerce sobre a viga. Veja que essa tensão está na diagonal, na direção do cabo. Olha, isso aqui é algo que vocês geralmente esquecem quando vocês vão para laboratório de física experimental 1. Às vezes vai ter um fio lá bem fininho e vocês esquecem que existe uma tensão, né? Toda vez que você tem um fio, vai existir uma força e essa força vai ser paralela ao cabo, tá? Não se esqueçam disso. Vai ter aqui uma tensão que esse fio aqui, porque a placa está suspensa por um fio, tem um pequeno fio aqui, então vai ter uma força de tensão aqui, tá? Vai ter uma outra força de tensão na extremidade esquerda da placa, que é esse ponto aqui, ok? E vai ter a força-peso sobre a viga. Então essas são as forças que atuam sobre a viga. Por que eu não considerei a força normal, né? Aqui teria uma outra força de contato, né? Teria uma força aqui. Eu vou ter aqui uma força de contato. Isso aqui vai ser responsável por uma força de atrito. Vai ter uma componente que é a força de atrito. E aqui vai ter uma força normal, N, que a parede exerce na viga. Por que essas forças não foram desenhadas? Por que será que elas não foram desenhadas nesse desenho aqui? Eu vou considerar que a rotação ocorre nesse ponto aqui, em torno desse ponto, né? Porque se eu cortar a viga, né, se eu corto a viga aqui, o cabo, né, o que vai acontecer com essa viga? Ela vai girar em torno desse ponto aqui de apoio. Então, por que será que eu não considerei essa força de contato nesse ponto? Porque ela só causaria translação e não rotação. Além disso, se você quiser ser um pouco mais formal, essas forças não produzem torque. Veja que a linha de ação delas passa pelo eixo de rotação. Então veja que essa força de atrito aqui, ó, passa pelo eixo de rotação. A força normal passa pelo eixo de rotação. E a força resultante passa pelo eixo de rotação. Quer dizer, quando a linha de ação da força passa pelo eixo de rotação, você não provoca torque. Então você teria a translação. Tá? Então essa seria a resposta. Por isso que eu não as considero aqui. Tá? Eu vou apagar para não poluir o exercício. Por isso que ela não foi desenhada. As únicas forças que vão promover o torque vão ser a força-peso, essa força de tensão aqui, essa força aqui que eu vou explicar porque está meio de GS. Então essa força aqui, na verdade, eu posso pintar aqui. Vou pintar aqui também. Essas forças aqui, elas são uma força de tensão, né, que eu vou chamar de T1, e uma força de tensão que eu vou chamar de T2, que é o que a placa exerce sobre a viga. Bom, antes de começar a resolver, veja que no exercício foram dados os comprimentos dos catetos aqui, ó, 250 centímetros e 200 centímetros. Quando isso daqui é dado, já é imediato você calcular um ângulo, né? Então eu vou calcular esse ângulo que a tensão faz com a viga. Vou calcular esse ângulo aqui. A melhor forma de calcular esse ângulo é por meio da tangente. Então a tangente de θ é o cateto oposto, 250, dividido por cateto adjacente, 200. Então, o θ aqui, ele é o arco tangente de 250
sobre 200. Aprendam a calcular na calculadora de vocês o arco tangente, tá? O arco cosseno, o arco seno, etc. Então, esse valor aqui vai me dar um valor de 51,3 graus. Então, eu já sei o ângulo que a tensão faz com a viga, tá? E agora eu vou começar a resolver. Tá? Então, eu vou partir da segunda lei de Newton para translações. Então, translações aqui. Somatório das forças tem que ser igual a zero. Aí eu vou ver quais são as forças. Para as translações, eu já ia fazer uma besteira. Para as translações, eu tenho que analisar, isso vai ficar claro depois, quais são as forças que atuam na placa. Tá? Vou botar aqui na placa. Então, na placa tem as forças T1, a força T2 e aqui o peso da placa. Tá? Isso vai ficar claro porque eu estou analisando a placa aqui. Então, eu vou analisar aqui essas translações na placa. Então, eu vou botar aqui na placa. Então, eu vou ter aqui T1 para cima, T2 menos o peso da placa igual a zero. Então, daqui eu vou tirar aqui T1 mais T2 é igual ao peso da placa. Agora eu vejo o seguinte, essas tensões elas estão à mesma distância das extremidades esquerda e direita da placa. Então, tem um cabo aqui, há um cabo aqui, eles estão à mesma distância, a placa é homogênea, então eu posso dizer que T1 é igual a T2. Então, aqui eu vou ter que 2T é igual ao peso da placa. Então, a tensão, né, na placa, vou botar assim na placa, vai ser o peso da placa dividido por 2. Agora, então, estou querendo dizer aqui que esse T1 aqui, pela terceira lei, esse T1, né, na viga, é igual ao T1 da placa. Isso aqui também é o peso da placa dividido por 2. Da mesma forma, T2, devido à terceira lei de Newton, esse T2 na viga é o mesmo T2 na placa. E isso aqui vai ser igual a P da placa dividido por 2. Tá? Então, não confunda esse peso da placa com o peso da viga e a tensão na viga. Tá? Exercícios, às vezes, eles fazem... Isso aqui é um exercício do livro. Às vezes, isso aqui não fica claro. Porque ele simplesmente jogou lá. Por que é peso da placa dividido por 2? Porque eu estou analisando as forças sobre a placa e de lá eu encontro que a tensão na placa é a metade do peso da placa. E agora eu vou analisar a viga propriamente dita. Então, o somatório dos torques em relação ao eixo de rotação na viga tem que ser igual a zero. Então, eu vou lá e começo a analisar o seguinte. Quais são as forças que promovem a rotação? É a força T1, então vou colocar aqui a linha de ação da força e vejo qual é a distância, o braço da alavanca até o eixo de rotação, que vai ser este ponto aqui. Vai ser este ponto. Então, eu vou escrever aqui, então vai ficar R1 da placa, peso da placa dividido por 2. Depois eu vejo qual é a próxima força. É a força peso aqui, ó, peso da viga. Então, aqui, o braço da alavanca da viga, peso da viga. Qual é a próxima força? São essas duas aqui. Então, vai ser T2. Então, vai ficar R2 da placa, peso da placa dividido por 2, e a tensão também, né? Essa tensão, só que ela tem que ver qual é a componente perpendicular. Então, vai ficar R2 da placa, que é a mesma distância, vezes a tensão da viga, seno de 45 graus, é igual a zero. Por que eu fiz o seno de 45? Eu tenho que analisar a componente perpendicular à distância. Então, esse aqui é o TV seno. Agora eu vou ver os sinais. Então, essa força T1 aqui, ela vai promover uma rotação no sentido horário, então é negativo. Então, aqui vai ficar menos. A força peso também provoca uma rotação no sentido horário. Então, isso aqui também é menos. A força T2, que é essa força aqui, também provoca uma rotação no sentido horário. Então, também é menos. Agora, a tensão, se ela fosse produzir uma rotação, ela vai produzir uma rotação aqui
no sentido anti-horário. Então, aqui é mais. Bom, agora sim eu vou substituir os valores. Então, aqui vai ficar menos. Aqui vai ficar 80 centímetros. A massa da placa não é dada, então eu vou deixar aqui ainda como... É justamente o que ele quer saber, tá? Então vai ficar peso da placa dividido por 2, é o que eu quero saber, menos o 100 centímetros, vezes o peso da viga, então massa da viga vezes G. Já vou colocar aqui o valor. A massa da viga, uma haste de 5 kg. 5 kg. Então aqui vai ficar 5 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, menos esse R2 que vale 200, então aqui vai ficar menos 200 centímetros, peso da placa dividido por 2 que eu não sei, mais 200 centímetros, vezes a tensão na viga, ele fala que vale 300 newtons, vezes seno de é igual a zero. Então tá aí todas as grandezas. Então, qual é a incógnita que eu tenho nesse problema? É o peso da placa, ok? É o peso da placa aqui que eu não sei.